Engolir sapo. Como eu consigo desentalar? Como desentalar? Sabe aquela sensação, não sei se você já teve, em que a palavra tá aqui, ó. Eu tô sentindo que ela tá aqui. Ela vem, a palavra, a frase, a expressão, o grito, e ao invés de a gente simplesmente soltar, a hora que ela chega aqui na garganta, a gente engole. E é um símbolo, né? Um simbolismo mesmo a gente pensar assim, engolir as minhas próprias palavras, engolir o ar, engolir aquilo que eu tô sentindo, mas no fundo é isso mesmo, é engolir o que eu tô sentindo, é engolir o que eu penso, e não é o engolir, é não deixar sair, não me permitir expressar. Olá a todos, meu nome é Dani e eu venho estudando há muito tempo, que é um tema da minha vida, que é a comunicação. Eu tenho a formação básica como fonoaudióloga e depois disso uma facilitadora em autoconhecimento, com a constelação, com o Reiki, com a PNL e outras ferramentas aí. E hoje eu estou associando tudo isso hoje em dia na minha vida, o autoconhecimento e a comunicação, ou a comunicação com o autoconhecimento. E é por isso que eu estou trazendo esses temas aqui para a gente poder abordar e aprofundar cada vez mais nessas nossas sensações, do quanto a gente não expressa muitas vezes o que sente e o que pensa. Ah, Dani, mas quer dizer então que a gente precisa fazer isso o tempo inteiro? Vou dizer nem que sim, nem que não. Trago aqui estímulos para a gente pensar sobre isso e pensar principalmente com ambientes para que a gente consiga acolher tudo isso, acolher o que sente, acolher o que pensa. Então, esse é o nosso tema de hoje. O tema da semana passada, para quem não assistiu, foi aquela dúvida entre falo ou não falo, aquele dilema, se eu falo, se eu não falo, se eu falo, se eu não falo. E o de hoje, ele tem uma conexão com esse tema da semana passada, porque às vezes nesse falo ou não falo, eu engulo o sapo. Então é como se o de hoje complementasse um pouquinho o da semana passada. Muitas vezes, quem às vezes não fala, não tem essa sensação que engoliu o sapo. Ou em alguns momentos que a gente não expressa o que pensa ou o que sente, a gente não tem essa sensação. Mas tem vezes que eu falo assim, o que eu sinto em mim, né? Que o engolir sapo que a gente fala, né? Esse tema. Então, assim, o engolir sapo, a gente é aquela sensação de que veio até aqui, mas veio mesmo, né? Quando a gente fala assim, veio na ponta da língua. E muitas vezes o dilema do falar ou não falar fica na nossa mente, né? Fica como se fosse vozes falando, melhor você falar, melhor você não falar, né? E agora engolir sapo não, é aquela coisa assim, que se a gente abrisse a boca, ia sair, né? Ia sair sabe-se lá o que, às vezes nem a gente sabe o que realmente ia sair. Pra mim, né, é um dos que mais me angustia mais ainda que o dilema, porque eu não sei vocês, né? A sensação do engolir parece que a gente realmente se entalou com alguma coisa. Parece que ficou entalado ali. Às vezes, escolhe não falar, engoliu, guarda, né? E aí, na nossa crença, a gente fala assim, tá tudo bem, tá tudo bem, eu não falei, mas ok. Só que aí, dali um tempo, a gente percebe que não tá tão ok assim. A gente percebe com as nossas incômodos, a gente vai percebendo que a gente vai ficando incomodado. A gente percebe assim, com aquela determinada pessoa que você não falou o que pensou. A hora que ela fala uma coisa, você despeja tudo. Aí dá pra você perceber, opa, eu achei que estava resolvido aqui, mas não tá. Então, é aí que a gente começa a perceber que realmente engoliu o sapo. Às vezes a gente não percebe na hora. A gente acha que escolheu de maneira totalmente consciente e tá tudo bem, eu tô leve com isso, mas no final a gente não tá tão leve assim. E é isso que eu quero chamar atenção aqui pra gente. Porque às vezes a gente realmente escolheu falar e ficou tudo bem? Ok, ficou tudo bem, ficou tudo bem. Não vai incomodar depois. Mas se incomoda depois, isso depois que eu falo, depois de dias, de horas, de meses, né? Quantas coisas que às vezes a gente traz à tona anos depois do que aconteceu, que a gente não falou lá atrás, anos atrás, né? Bom, eu pelo menos na minha vida, é isso que eu tenho percebido. Quem quiser colocando alguma coisa nos comentários, fique à vontade, tá? Se identifica, já engoliu muito sapo, né? O termo engolir sapo, eu nem vou entrar muito aqui, eu tava pesquisando um pouco sobre isso, da onde surgiu, e eu peguei algumas coisas desde que surgiu lá de Júlio César, que os empregados não queriam fazer tudo,
acho que é a população, não me lembro exatamente. E desde que a sensação de que um sapo, né, eu engolir um sapo é uma coisa nojenta, é uma coisa assim que traz um certo asco, vamos dizer assim, que incomoda. Mas o nosso foco mesmo aqui é aprofundar nessa sensação, né? Porque a sensação, não sei vocês, mas a sensação do engolir o sapo fica uma coisa muito pesada. Às vezes, eu já tive muito a sensação assim do engolir, parece que não desce nem comida depois mesmo, e também há uma falta de ar, né? Sensação até de falta de ar. E a sensação é uma prisão na própria garganta. E a garganta é o nosso centro da vibração da nossa voz mesmo. Da nossa voz quando a gente materializa. Mas a sensação muitas vezes está aqui presa e uma angústia aqui. Então é muito próximo, né? O coração, chakra cardíaco aqui, o coração do chakra laríngeo, da laringe. É uma relação muito próxima, né? Do amor com a expressão desse amor. Do amor ou do sentir mais profundo da nossa alma com a expressão desse sentir, né? E às vezes a gente não expressa isso por medos, por crenças, por às vezes coisas que nem existem. A gente imagina que vai acontecer alguma coisa se a gente falar e na verdade às vezes nem vai acontecer nada. Essa saparia chega um determinado... Enquanto ela tá um incômodo aqui, a gente vai levando, a gente vai se enganando, vai fingindo que tá tudo bem, que aquela situação não está incomodando, até muitas vezes chegar numa doença física. Então, já trazendo aqui para vocês, quem ainda não considera o quanto as doenças físicas, quando chega no nosso corpo físico, o quanto a nossa alma está pedindo por algo, está clamando por algo, né? No autoconhecimento, de maneira bem resumida, eu considero que o ser humano, nós seres humanos, temos 3 dimensões. A dimensão fisiológica, a dimensão psicológica e a dimensão psíquica. Claro que aí tem, cada vertente pode falar até 7 dimensões, mas basicamente, de maneira bem sintética, né, condensar nessas 3, que é o fisiológico, que é o mais palpável, o psicológico, que é o emocional, que a gente consegue descrever, mas ele não é tangível, não é palpável, e o psíquico, que é o mais profundo, é aqueles sentidos que a gente não sabe descrever e que tem mais relação com a nossa alma, psíquico, psique, alma, espírito, essência, tá? E tudo parte da essência que nós somos, tudo parte daí. Então, quando alguma coisa já se manifesta no fisiológico, o fisiológico é uma manifestação dessa alma. Então, quando já chega nesse fisiológico, já teve sinais antes e a gente não deu conta, já teve sinais emocionais e a gente não se deu conta. A gente não olhou para os incômodos, não olhou para as nossas sensações, não olhou para as nossas preocupações e chegou no fisiológico. Então, muitas vezes, isso hoje a psicossomática traz, eu sempre vou comentar isso, a psicossomática e outras vertentes, do quanto o adoecimento do corpo tem relação com adoecimento do espírito, da alma também. Então, o que eu trago aqui para vocês é para a gente olhar para tudo isso, para todas as dimensões, a física, a psicológica e a psíquica. E isso é autoconhecimento. Né? Autoconhecimento é você conhecer como tudo isso funciona. E como hoje eu foco muito na comunicação, esses temas que eu tenho trazido para vocês foram temas que eu observei da minha vida, em mim. Então, o que eu estou trazendo aqui foi o que eu debrucei em mim e a partir de um conhecimento que eu busquei mesmo como fonoaudióloga, né? Eu busquei muito trabalhar a comunicação, mas para trabalhar a minha comunicação. Mas isso não era consciente na época, foi que se tornou consciente depois, para quem ainda não sabe da minha história. Qualquer dia eu faço um vídeo mais com a minha história,